Mas os dinossauros rapidamente tornaram-se dominantes. E durante seu reinado de 160 milhões de anos, os mamíferos foram pouco expressivos. Os primeiros mamíferos pareciam musarañas, ratos. Na maioria eram minúsculos. Alguns eram tão pequenos que os fósseis são mínimos se comparados aos dos dinossauros. Esta é a mandíbula completa de um dos primeiros mamíferos. E, comparando a mandíbula deste dinossauro, se o corpo fosse reconstruído, ele seria do tamanho de um dente de Tiranossauro Rex. Os mamíferos pareciam destinados à obscuridade, mas foram privilegiados por um estranho golpe de sorte. Há 65 milhões de anos, a Terra enfrentou alguns problemas. Isso foi o fim dos dinossauros. Alguns grupos de animais conseguiram atravessar a catástrofe. Entre eles, os mamíferos. O mundo hoje é dominado por uma magnífica variedade de mamíferos. Mas eles devem seu sucesso a um extraordinário conjunto de características que tinham desde o começo. São aspectos que proporcionam uma adaptabilidade ímpar. O metabolismo de sangue quente mantém estável a temperatura do corpo, favorecendo a velocidade. Os pelos permitem suportar um amplo espectro de temperaturas e viver numa impressionante variedade de ambientes. Eles produzem leite e cuidam dos filhotes para que tenham alguma vantagem no mundo de competição feroz. São equipados com vários dentes de formatos diferentes e podem mastigar praticamente qualquer coisa. Têm inclusive o cérebro grande para crescer aprendendo e para se adaptar ao encontrar novos desafios. Para recriar essa extraordinária história da evolução, o nosso programa trabalhou com uma equipe de cientistas e artistas de efeitos especiais. Em todas as etapas, eles basearam-se em estudos dos fósseis para colocar carne sobre os ossos nas esculturas e modelos. E seguiram a orientação de especialistas na hora de dar de comer e beber aos animais. Os cientistas orientaram os animadores também para colocar os animais de computador em pé. O maior desafio, talvez, foi tentar descobrir como eles se comportavam, principalmente porque tudo que sobrou dessas criaturas foram alguns poucos ossos e dentes. Felizmente, os paleontólogos podem deduzir muita coisa sobre o mamífero a partir de seus dentes. Os dentes dos mamíferos variam muito. Os dinossauros tinham 2 ou 3 tipos, mas os mamíferos têm dezenas e dezenas extremamente diferentes entre si. Este é um dente de mamute, que é como o dente de um elefante atual. Aqui é a raiz. A superfície de mastigação tem estas ranhuras. Já os de outros mamíferos são completamente diferentes. Estes são da hiena das cavernas, cujos dentes da frente são muito diferentes. Estes são os incisivos. Os caninos aqui perfuravam a carne. Na parte de trás ficam esses dentes extraordinários, largos e afiados para esmagar ossos. Pelos dentes de um mamífero, normalmente identifica-se a sua alimentação. Este camarada aqui tinha dentes afiados e pontudos para perfurar a carapaça externa dos insetos. Ele era provavelmente algum tipo de insetívoro. Este, obviamente, era carnívoro. Ele tem grandes dentes pontudos. Este é o canino, usado para perfurar a carne. Mas os incisivos na frente também são próprios para cortar carne e ossos. E mais atrás, há grandes dentes cortantes para rasgar carne e mastigar ossos antes de engolir.
Analisando os dentes desta estranha criatura da América do Sul, pode-se ver imediatamente que o formato dos incisivos é parecido com o dos humanos. Não são muito afiados. Ele era, obviamente, herbívoro. Mas atrás ficam os molares. São dentes com superfícies de mastigação grandes, como os dentes dos cavalos ou dos bovinos. Os dinossauros tiveram sorte. Eles viveram num período de extrema estabilidade na história da Terra. A previsão do tempo durante 160 milhões de anos teria sido de clima quente e úmido. Mas o mundo que os mamíferos tiveram de enfrentar é bem diferente. E nele os meteorologistas teriam que recorrer a muita adivinhação. 30 centímetros de altura. Aves rapineiras enormes, com 2 metros de altura. O Leptitidium era um dos animais mais estranhos que viveram aqui. Ele corria ou pulava em 2 patas e hoje não temos nada parecido. O assim chamado sítio fossilífero de Messel acumulou-se gradualmente no decorrer de milhões de anos, encampando todo um ecossistema. Nesses fósseis há detalhes extraordinários. Em alguns, o desenho dos pelos no corpo inteiro ainda é visível. Em outros, pode-se ver os restos da última refeição no estômago. As pedras revelaram uma extraordinária explosão de diversidade. Quase todos os grupos de mamíferos modernos podem encontrar suas origens nessa época. Foi uma época impressionante na história dos mamíferos, porque além dos animais estranhos, há muitos mamíferos que fazem parte dos grupos que conhecemos hoje. Alguns, como os morcegos e tamanduás, não mudaram muito nesses milhões de anos. Mas outros, como os primeiros cavalos, eram muito diferentes. Comparando o pequeno cavalo de Messel com o cavalo de hoje, não se imagina que é o mesmo tipo de animal, mas e é por isso que este sítio é tão fascinante. Embora tivesse mais ou menos o tamanho de um gato, este Propaleotherium é o precursor dos cavalos modernos. Ele tem todas as características, mas em miniatura, exceto que em vez de um casco, ele tem vários dedos com cascos. Tudo bem, corta. Apesar da variedade, todos os mamíferos tinham uma coisa em comum: o tamanho. Na maioria, os primeiros mamíferos eram muito pequenos e viviam em florestas de clima tropical. Eram um pouco maiores do que na era dos dinossauros, mas não muito maiores do que um porco. Viviam sob as árvores. Alguns subiam nas árvores e adaptavam-se a diferentes tipos de alimentação. Mas nas florestas não podiam crescer muito. Se os mamíferos eram pequenos, quem estava no topo da cadeia alimentar? Olhando os seus descendentes modernos, pode ser difícil acreditar que os mamíferos já viveram em terror mortal das aves. Nunca subestime a força de um bico. Eu dei ao Riley uma castanha do Pará, que para nós é extremamente difícil de quebrar. Nós não quebramos só com os dentes. Nós precisamos de ferramentas, mas Riley, com esse tamanho, consegue abrir a castanha usando apenas o seu bico. Agora, imagine um Riley muito grande. A primeira coisa que se percebe olhando o crânio dessa ave extinta é que ela com certeza tinha uma bicada bastante impressionante. O crânio é de uma gigantesca ave de 2 metros de altura chamada diatrima ou gastornis. Comparando o crânio de Riley
mais ou menos deste tamanho, com o crânio dessas aves gigantescas, percebe-se que era um animal grande demais para quebrar coisas como nozes. Perto das aves de hoje, o Gastornis, inclusive, era super equipado em vários aspectos. Hoje há grandes aves que não voam, como o avestruz, mas que obviamente têm uma constituição completamente diferente. O crânio é relativamente pequeno, quando comparado com o crânio gigantesco dessas aves extintas. O Gastornis era grande, forte e especializado numa coisa: comer mamíferos. Um animal como Gastornis ou Diatrima, com mandíbulas tão fortes, poderia comer presas que se debatiam, vertebrados, ingerindo talvez não só a carne, mas inclusive quebrando os ossos para extrair o tutano, que é altamente nutritivo. O Gastornis era uma lembrança medonha de algo que existira antes. Em muitos aspectos, as aves faziam praticamente a mesma coisa que o tiranossauro ou qualquer outro dinossauro predador, e muitos dos pequenos mamíferos provavelmente as encaravam da mesma forma. E se o mundo tivesse permanecido coberto de florestas úmidas, é possível que as aves e não os mamíferos fossem dominantes hoje. Mas enquanto aves rapineiras reinavam em terra, alguns mamíferos encontraram refúgio no lugar menos provável para as criaturas peludas de 4 patas: a água. E na água, eles começaram realmente a crescer, tornando-se finalmente os maiores mamíferos que já existiram: as baleias. As baleias comprovam a impressionante capacidade de adaptação dos mamíferos. Mas um dos maiores mistérios da ciência é como esses animais de 150 toneladas evoluíram a partir de pequenas criaturas arborícolas. Há mais de um século, os cientistas vêm procurando os fósseis dos ancestrais terrestres das baleias. Na década de 1920, um intrépido norte-americano chamado Roy Chapman Andrews liderou uma enorme expedição à Mongólia em busca de fósseis. Uma de suas maiores descobertas foi o crânio de um grande carnívoro ungulado. O exame cuidadoso de seus dentes revelou semelhanças surpreendentes com os das baleias. Era um parente distante. Diante de uma baleia ou golfinho, é extraordinário constatar que houve época em que seus ancestrais eram criaturas terrestres parecidas com um porco, um cachorro ou algo assim. Mas com o passar dos anos, é claro, o esqueleto, o crânio e os dentes dos mamíferos podem se adaptar, se adaptam e se adaptaram rapidamente. Ninguém sabe por que os carnívoros ungulados resolveram mergulhar e acabaram se tornando excelentes nadadores. Inclusive, praticamente todos os mamíferos nadam, embora a maioria prefira evitar. Mas estudando os animais atuais, é possível descobrir como os mamíferos podem ter feito essa extraordinária transição. O maior especialista mundial em mamíferos aquáticos é o Dr. Frank Fish. Ele acredita que descobriu como um antigo animal terrestre tornou-se um grande nadador. Quando o cachorro nada, ele bate as 4 patas na água, alternadamente.